Este homem, por muitas décadas, acreditou que estava no caminho certo. Tenho quase 40 anos de Igreja Universal, mas nesse tempo todo eu não tinha o Espírito Santo. Paulo Roberto chegou em 1989 na antiga sede do Brás, em São Paulo. Quem é que deseja dar a vida para Jesus agora? Mas você, olha, não é dar a vida aqui dentro e lá fora tomar de volta, não. Tem muita gente que empresta a vida para Jesus aqui dentro da igreja. Quando sai da igreja, me dá de volta a minha vida, Senhor, agora eu vou viver a minha vida. É ou não é, pessoal? Sim ou não? Seja verdade, seja franco. Nessa época aqui eu tinha cabelo, o bispo Macedo tinha cabelo. Eu até cheguei a ver o bispo Macedo ser preso, mas eu não cheguei a me entregar de fato e de verdade. E com isso, eu fui me acostumando, eu fui acostumando, eu fui gostando, eu fui me interessando por aquilo que Deus podia me dar. Mas a fé que salva, essa estava muito distante de mim. Essa fé conquistadora me deu carro, uma casa, um próprio negócio, viagem, passeio, praia, carro, enfim. Já no caso da minha esposa, ela também chegou na igreja junto comigo, né? Só que ela tomou um caminho contrário do que eu trilhava. No primeiro dia que eu fui para a igreja, eu já queria seguir o Senhor Jesus, porque ali eu tinha encontrado o Deus verdadeiro, a alegria verdadeira. E a gente se casou dentro da igreja, tivemos os nossos filhos dentro da igreja e comecei eu a fazer a obra de Deus, servir o Senhor Jesus. Minha filha depois foi obreira, também levantada obreira, serviu o Senhor Jesus. E ele, dentro da igreja, se comportando muitas vezes pior do que uma pessoa do mundo. Quem disse que eu conseguia ler a Bíblia? Lia, começava a ler 2, 3 versículos e aquilo lá já me agoniava. Então eu comecei a desfrutar daquilo que eu tinha alcançado, mas de uma forma totalmente errada. Conquistei um carro, ao invés de eu usar aquele carro para pôr a minha família, para ir para a igreja, não, o meu carro ele era exclusivo para os meus passeios. E nas viagens, às vezes, a minha esposa falava, olha, mas é um domingo, né? Quando a gente falava, Paulo, você precisa se voltar mais para Deus. Quem disse para você que eu não sou voltado para Deus? Você conhece minha vida? Você conhece meu interior? Então tinha certas resistências da parte dele, a gente via, mas ele mesmo não conseguia enxergar o estado espiritual que ele tinha. Por que o senhor nunca focou na questão do Espírito Santo? Dentro de mim não havia, na realidade, um entendimento da importância verdadeira que é o Espírito Santo. Eu ouvia falar do batismo com o Espírito Santo como algo qualquer na realidade. O desprezo e as pequenas concessões logo teriam consequências que marcariam sua história. Teve coisas na minha vida que eu comecei a ver como natural. É natural mentir, é natural ter muitas amigas. E aí então começou os problemas maiores ainda. Eu acabei, cometendo a traição no meu casamento com a minha esposa. Foi ocultado 10 anos, 20 anos. E nesse período, eu na igreja, sendo dizimista fiel, sendo ofertante, e pelo fato de eu pedir perdão a Deus, não por arrependimento, mas por remorso, e naquele momento até as lágrimas saíram dos meus olhos, então eu achava que estava tudo certo e continuava ali a praticar as mesmas coisas. Foram traições de várias formas, passou-se 10, 20, 30 e poucos anos, e Deus me dando oportunidade, Deus me livrando de situações de quase morte, até que chegou o dia que
o prazo para mim acabou. O cálice encheu a ponto de quase transbordar, porque eu já comecei a me sentir muito mal, mas muito mal de verdade. Era uma opressão que não saía de dentro de mim, dia e noite constante. Eu acordei com algo apertando, como se estivesse apertando o meu pescoço. Comecei a sentir, dores no meu peito, e essas dores eram dores assim, como se algo tivesse estourando os ossos do meu peito, a ponto de adormecer o meu braço e eu acordar na madrugada com essa dor. Quando eu cheguei no hospital, que o médico, após o exame, ele veio trazer a notícia do resultado do exame que tinha sido feito. E nesse exame foi constatado que eu estava com um sério problema cardíaco. Algumas notícias mudam a rotina. Outras obrigam a pessoa a reavaliar a própria vida. Eu sabia que se eu morresse do jeito que eu estava, eu iria para o inferno. E eu comecei a perceber a minha real condição. Mas o senhor já não tinha ouvido falar de salvação nos 35 anos na igreja? Eu tinha, mas o detalhe é que as coisas que tinham acontecido na minha vida, naquela época não tinha sido o suficiente do jeito que foi dessa vez. Qual foi a palavra que depois de 35 anos fez o senhor despertar? Olha, uma palavra bem simples, pastor. Que aquele que crê e for batizado será salvo, e aquele que não será condenado. É uma palavra que eu ouvi a vida inteira, mas passei todos esses anos da minha vida sem crer. Nunca em mim foi revelado o verdadeiro arrependimento. Eu nunca tive um arrependimento sincero e verdadeiro. Eu fui uma pessoa que eu nunca tive prazer pelas coisas de Deus. E após toda essa situação, por volta de umas 3 horas da manhã, eu fui para a minha sala e lá eu ia me ajoelhar e acabei me deitando no chão. E ali eu me derramei diante de Deus. E falando tudo para Deus, falei, meu Deus, eu sou injusto, eu sou infiel, eu traí minha esposa, eu traí minha família, eu traí a confiança do Senhor, eu fui um falso, eu fui um injusto, eu acostumei a estar na igreja, mas eu acostumei com a mentira também. Falei, meu Deus, eu não quero mais essa vida para mim. E foi quando ele chegou em mim, sentou comigo e ele resolveu confessar tudo que ele tinha feito esse tempo todo. Para ela foi muito difícil, mas ela, por ser uma pessoa de Deus, ela acreditou em mim. Eu cheguei para o pastor e falei, pastor, eu quero me batizar. Então ele me levou lá e me batizou. E depois de 70 fogueiras santas, eu fiz uma voltada para a minha alma, para a minha salvação, para o Espírito Santo. Eu coloquei o que eu nunca tinha colocado, que foi a minha alma no altar. Aquele emprego que me fazia mal, que me distanciava de Deus, eu abandonei para poder ter uma vida com Deus. E passando os dias, eu precisei de fazer um cateterismo. No cateterismo foi constatado um problema cardíaco, o meu tronco arterial ele estava obstruído, algumas artérias 70%, outras 80%. Então a notícia foi mais séria do que o que a gente pensava. Teria que ser uma cirurgia de peito aberto. Eles teriam que abrir o meu peito. E aí ele falou assim, olha Paulo, você não vai poder sair do hospital. Então ali, depois que a minha esposa foi embora, me bateu uma solidão muito grande. Eu me senti muito só, porque até então, durante todos esses anos, eu tive o suporte do Espírito Santo que habitava na minha esposa. E ali eu falei com Deus, eu falei, meu Deus, eu me sinto só,
Mas morrer não é o problema se eu tivesse recebido a tua presença, se eu tivesse o teu Espírito. Porque para onde vai minha alma nesse momento se acontecer isso comigo, sem ter o Senhor, meu Deus? Vem sobre a minha vida, ali, dentro de mim, da minha consciência, do meu intelecto, falaram 2 palavras que mudou a minha vida. Eu estou aqui, não tenha medo. E ali, Jesus, ali Deus veio sobre a minha vida. Ali Deus veio sobre a minha vida, mudou a minha vida. Porque Ele viu sinceridade dentro de mim. E Ele tinha que permitir eu passar pelaquela situação, porque Deus é justo, o que o homem planta, o homem colhe. E eu tinha que colher aquilo para poder receber de Deus o que eu recebi. E sou grato demais por isso, porque eu vejo que a justiça de Deus é verdadeira. Eu passei pelaquele centro cirúrgico lá, tem uma enorme cicatriz na minha perna, que foi tirado uma artéria aqui para fazer o enchimento aqui, a ponte. Quando eu acordei na UTI, uma das primeiras coisas que eu fiz foi falar de Jesus para umas pessoas que estavam ali. Era como se eu tivesse ido dormir de um jeito e amanheci uma criança. Então quer dizer que nesse dia o seu coração foi aberto 2 vezes? 2 vezes, pastor. Mas a cirurgia principal foi feita pelo Espírito de Deus na minha vida. No 2º mês para o 3º mês ainda estava em recuperação, como ainda continuo, mas eu já comecei a fazer visita. Pedia para minha filha, que era obreira, me leva para o Partir do Pão. Eu quero fazer um Partir do Pão, eu quero fazer alguma coisa para Deus. Meu pai sai de Biritiba Mirim, de outra cidade, vem operado para cá, se recuperando para poder fazer núcleo comigo em outro bairro. Né? Então, isso é uma coisa que eu nunca vi, nunca tinha visto no meu pai, né? Hoje o Paulo, ele é totalmente diferente. Ele não é aquele Paulo que a gente estava falando até agora, ele não existe mais. Eu que era viúva de marido vivo, hoje eu tenho um esposo, companheiro. É uma transformação, ele é um outro homem, aquele homem lá não existe não. Qual a diferença de 35 anos de igreja sem o Espírito Santo e apenas 2 anos com o Espírito Santo na sua vida? Mudança total, mudança de mentalidade, mudança de comportamento, mudança de atitude, mudança de visão, desejo e amor pelas almas, vontade de servir a Deus. Qual o seu maior arrependimento? O meu maior arrependimento é de não ter valorizado o recebimento, o selo da promessa, o selo do Espírito Santo no primeiro dia que eu cheguei na igreja. E eu fico pensando, o dia que eu cheguei naquele hospital, imagine, me bateu um arrependimento muito grande de tudo que eu tinha feito, mas teve jeito. Imagine a pessoa chegando na porta do inferno e arrependida. Não tem mais jeito.